Olá pessoal, comentário das questões que foram propostas para vocês, tá bem? Então vamos lá, olha. Essas questões elas tratam sobre função afim, situações de problemas com função afim, mais especificamente direcionados às funções dos coeficientes A e B, quando ele determina quando uma função é crescente, decrescente ou constante, tá bem? Então a primeira situação ela diz o seguinte: determinado restaurante self-service cobra R$ 36 por quilograma de alimento, né? No entanto, para refeições com mais de 700 gramas de alimento, o preço é fixado em R$ 25,60. Aí tem a placa aqui do restaurante, né? Ó, até 700 gramas. Se o cliente consumir até 700 gramas, ele vai pagar por quilo, né? Ele vai pagar R$ 36 por quilograma de alimento que ele consumir. Se ele consumir acima de 700 gramas, ele vai pagar R$ 25,60, ou seja, ele vai ter um preço fixo acima de 700 gramas. Tá bom? Então, com base nessas informações, pede-se para responder as seguintes questões. Primeira, quanto custará um prato com 730 gramas de alimento neste restaurante e com 300 gramas, né? Letra B. Determine a função que permita calcular o preço P do prato em reais em função da massa M em quilogramas de alimento. E letra C. Pede para você esboçar o gráfico da função e depois determinar os intervalos em que ela é crescente, decrescente ou constante. Tá bem? Então vamos aqui para a situação A. Situação A, ela diz o seguinte: quanto custará um prato com 730 gramas de alimento nesse restaurante e se fosse apenas 300 gramas de consumo pelo cliente, né? Então a gente vai ter que se atentar aqui, ó, porque nós temos duas condições. A primeira, até 700 gramas você vai pagar por quilo, né? R$ 36 por quilo. E acima de 700 gramas vai pagar um preço fixo de R$ 25,60, tá bom? Então é com base nisso que tu vai responder essas questões aí, ó. 730 gramas, aí se encaixa, ó, nessa primeira situação, ó, que vai ser acima de 700 gramas. Então você vai pagar, ó, um preço fixo de R$ 25,60. E 300 gramas, aí se encaixa nessa primeira situação, que é pagar R$ 36 por quilogramas. Então, como é que você vai fazer? Ó? Que eu coloquei as situações, ó, tá vendo? Ó? 730 gramas, você paga um preço fixo de R$ 25,60, pois é acima de 700 gramas. E 300 gramas, quanto que você vai pagar? Aí, primeiro, você tem que lembrar que você vai pagar lá por quilograma. E aqui está em grama, tá certo? Ó, 300 gramas. Então, o primeiro passo é transformar grama em quilogramas, né? Então, ó, 300 gramas é o mesmo que 0,3 quilogramas. Se eu pegar 300 e dividir por 1.000, dá 0,3. Ou seja, 300 gramas é 0,3 quilogramas. E aí é só pegar o valor por quilograma e multiplicar pela quantidade de gramas. Ou seja, eu vou multiplicar 36 vezes 0,3, que equivale a R$ 10,80. Ok? Então, 730 gramas, eu sei que eu vou pagar R$ 25,60. 300 gramas, eu vou pagar R$ 10,80. Ok? Vamos lá para a letra B. Letra B diz o seguinte, ó: determine a função que permite calcular o preço P do prato em reais, né, em função da massa M em quilogramas de alimento. Então aqui nós temos duas variáveis, né? O P, que representa o preço do prato, e o M, que representa a massa. E já percebemos que o preço que você vai pagar, o preço, vai depender de quem? Da quantidade de massa que você vai consumir, tá bom? E aí, para responder essa questão, nós já vimos aqui, identificamos as duas variáveis, que é o P e a massa, e o que o P depende de M, e agora é só tomar como referência essa situação aqui, ó. Então vamos ver como é que fica. Ó, vai ficar assim, ó: o preço, né, depende da massa,
E aí nós temos duas situações. A primeira, você vai pagar R$ 36 por quilograma de alimento, ou seja, R$ 36 vezes a massa, né? Em que condição você vai adotar essa fórmula, 36M, ou 36 vezes M, né? Se a massa for maior do que 0 gramas, né? Porque você vai ter que consumir alguma coisa. E se for menor ou igual a 700 gramas. Aqui está 0,7, porque como o preço está em quilogramas, né? Eu transformei gramas em quilo. Então 0,7 gramas, 700 gramas, que é a condição aqui, ó, que está dando aqui para você, tá certo? Ó. Então até 700 gramas eu vou pagar R$ 36 por quilograma. Então tá aqui, ó. Eu vou pagar R$ 36 por quilograma se a massa que eu pegar for maior do que 0 ou menor ou igual a 700 gramas. E a outra condição, o preço em função da massa, vai ser um preço fixo de R$ 25,60 se a massa for maior do que 700 gramas, ok? Então tá aí a nossa fórmula, ok? P em função de M é igual a 36M, se o M for maior do que 0 e menor do que 0,7, menor ou igual a 0,7, e 25,60 se a massa for maior do que 0,7 kg. Bem? E letra C. Letra C pede: esboce o gráfico da função e determine os intervalos em que ela é crescente, decrescente ou constante. Ora, nós vamos esboçar o gráfico com base nessa fórmula, né? Ou nas informações que nós temos aqui no texto, tá bom? Então já vimos que nós temos duas variáveis, o P, que é o preço do prato, e o M, que é a massa, e que o preço do prato depende da massa, né? E aí nós temos essas duas condições aqui, ó. E é com base nessas duas condições que nós vamos elaborar o gráfico dessa função, o esboço do gráfico, tá bom? Então fica assim, ó. Fiz aqui o plano cartesiano, né? O eixo aqui da horizontal vai representar a massa e o da vertical o preço em função da massa. E aí, ó, o preço em função da massa vai depender de quem, ó? Da massa aqui, ó. E quem é a quantidade de massa referência? 700 gramas, né? Ok? Então aí nós vamos ter duas condições, ó. Se eu pegar maior do que 0 até 700 gramas, eu vou pagar, ó, R$ 36 por quilograma. Tá bem? Observe aqui, ó. Que aí aparece essa condição aqui, ó. A massa maior do que 0 e menor ou igual a 0,7. Observem, né, que aqui, ó, eu não deixei o intervalo aberto, ó. Coloquei uma bolinha aqui na frente, indicando que o intervalo está o quê, ó? Fechado, tá bom? Por isso desse menor ou igual aqui, ó, intervalo fechado no 0,7, né? E a outra condição eu vou pagar R$ 25,60 se a massa for maior do que 700 gramas, ó. Se a massa for maior do que 700 gramas. Aí observem aqui, ó, a bolinha que está aberta, ó, o intervalo aberto, indicando aqui, ó, representado pelo sinal de maior aqui, ó. Viu, ó? Maior do que 700 gramas. Aí eu vou pagar um preço fixo de R$ 25,60. Não importa se eu pego 800 gramas, 1.200 gramas, 3.000 gramas, eu vou pagar o preço fixo de R$ 25,60. Tá bom? E aqui, como está pedindo para determinar os intervalos, aí nós temos aqui, ó, o intervalo crescente, né? Que é quando a massa é maior do que 0 e menor ou igual a 0,7. Tá vendo aqui, ó? Crescente. E o outro intervalo vai ser o que, ó? Constante, que é quando a massa é maior do que 0,7, ó. Tá vendo, ó? Intervalo aqui constante. Então aqui nós vamos ter dois intervalos, um intervalo crescente e um outro aqui constante, que está representado aqui, ok? Então vamos lá para a próxima questão, queridos. A próxima questão, ela diz o seguinte, ó. Eu tenho 3 bombas d'água, cada uma com vazão de 3.000 litros por hora, né? Retiram a água de um reservatório que contém 150.000 litros. Ó. Então eu tenho um reservatório
com 150 mil litros de água e eu tenho 3 bombas. Cada uma dessas bombas ela é capaz de retirar desse reservatório 3 mil litros de água a cada hora, né? Aí vem as perguntinhas aí, ó. Primeira, com as 3 bombas ligadas, quantos litros de água serão tirados do reservatório em 3 horas? B. Escreva a lei da função que representa a quantidade Q de água do reservatório em função do tempo T, em que as 3 bombas permanecem ligadas. E C. Essa função é crescente, decrescente ou constante, tá bom? Então vamos ver aqui para a primeira situação, ó. Com as 3 bombas ligadas, né, quantos litros de água serão retirados do reservatório em 3 horas? Aí você tem que absorver essas informações, ó. São 3 bombas, né? Cada bomba é capaz de retirar 3 mil litros a cada hora. E essas bombas vão permanecer ligadas por 3 horas. Então vai ficar aqui, ó. Vai ficar assim, ó. São 3 bombas. Cada bomba retira 3 mil litros. E elas vão ficar ligadas por 3 horas. Então você vai ter, ó. 3 vezes 3 mil dá 9 mil. E 9 mil vezes 3 mil dá 27 mil. Ou seja, ao final das 3 horas, essas 3 bombas vão ter retirado 27 mil litros de água daquele reservatório, ok? Então tá aí a solução da letra A. Letra B. A letra B pede para escrever a lei da função que representa a quantidade Q de água no reservatório em função do tempo T em que as bombas permanecem ligadas, né? Então nós temos aqui 2 variáveis, né? A variável Q, que é a quantidade de água que está no reservatório, e o T, que representa o tempo que as bombas permanecem ligadas, né? Aí nós temos aqui, ó, focar nas informações aqui do texto, ó, que são 3 bombas, cada bomba retira 3 mil litros, e o reservatório tem 150 mil litros, tem a capacidade de reter 150 mil litros de água. Então nós temos aqui, ó, as 2 variáveis, né? Já percebemos que a quantidade de água retirada vai depender do tempo que as bombas permanecem ligadas. E aqui nós temos o T, que representa o tempo. Então nós temos aqui, ó, a quantidade de água no reservatório em função do tempo. Qual é a quantidade máxima no reservatório? 150 mil litros. E aí eu vou retirar, ó, se eu vou retirar, ó, menos, ok? Vou retirar a água desse reservatório. Que quantidade de água eu vou retirar desse reservatório? Ora, são 3 bombas, cada bomba retira 3 mil litros, e essa quantidade de água vai depender de quem? Ó? Do tempo que as bombas permanecem ligadas, tá bom? Então aqui, ó, eu conservo aqui esses 150 mil e aí promovo essa multiplicação, esse produto. Ó. 3 vezes 3 mil dá 9 mil, e 9 mil vezes T, 9 mil T. Ou seja, a fórmula matemática que representa essa situação, 150 mil, né, que é a quantidade de água que tem no reservatório, menos 9 mil litros de água a cada hora que as bombas permanecem ligadas. Ok? Então tá aí a solução da letra B. Vamos aqui para a letra C. A letra C diz o seguinte: essa função ela é crescente, decrescente ou constante? Ora, para você responder essa questão, basta você olhar para a fórmula. Observe, aqui eu tenho o termo constante, né? Ou coeficiente linear, que é o valor de B. Aqui eu tenho o coeficiente angular, ou termo de declividade, né? Que é o valor de A. E o que é que eu tenho que observar? Que ele é negativo. Ó. O coeficiente angular aqui, ele é negativo. Sempre que o coeficiente angular é negativo, essa função ela vai ser uma função decrescente. Portanto, a resposta da letra C, decrescente. Tá bem? Então vamos lá para a última questão, que diz o seguinte, ó. Em 2 fábricas, o custo para produzir determinada peça é o mesmo. Certo? Ó, informação importante, ó. Em 2 fábricas diferentes, o custo para produzir determinada peça é o mesmo. Não vai haver variância no custo da produção da peça. Porém, o custo fixo de cada uma das fábricas é diferente, né? Por exemplo, uma fábrica pode pagar
melhor um funcionário ou ter um custo de energia maior, né? Certo que o custo total ele é diferente. Em certo mês, a fábrica A produziu 5.000 peças e o custo total foi de 18 mil reais, né? A fábrica B também produziu 5.000 peças e o custo total foi de 20 mil reais. Lembrar que o custo para se produzir as peças é a mesma, né? Aí vem as perguntinhas. Letra A. Qual é a função H que representa a diferença, tá certo? Ó, representa a diferença em valores absolutos, ó, outra informação importante, valores absolutos, ou seja, não vou trabalhar aqui com números negativos, né? Entre o custo total da fábrica A e o custo da fábrica B para X peças produzidas, tá bom? E letra B classifica a função que você escreveu em crescente, decrescente ou constante, tá? Então aqui, olha, nós vamos trabalhar com o custo total dessas fábricas, né? Tá bom? Em função do número de peças. Lembrar das informações, ó, o custo para produzir as peças é o mesmo em cada uma das duas fábricas, né? O que muda é o custo total, que decorre de outros fatores. Então vamos lá, ó. Aqui, ó. O custo da fábrica A é 18 mil e o custo da fábrica B, o custo total da fábrica B é 20 mil. Então como é que eu vou escrever a função H? Então eu vou ter aqui, ó. H de x vai ser igual, ó. Aqui, ó, tá em módulo. Por que eu coloquei em módulo, pessoal? Porque fala em valores absolutos. Então, valores absolutos, eles têm que ser sempre positivos. E aí, o módulo, como todos são sabedores, torna qualquer valor positivo, tá bom? Então, vamos lá. Custo total da fábrica A, em função do número de peças, né? E pede para calcular a diferença. Diferença é o quê? Menos, né? Menos o custo total da fábrica B. Aí nós temos aqui, ó, o custo em função das 5.000 peças, na fábrica A é 18 mil e na fábrica B 20 mil. Então tem aqui, ó, 18 mil menos 20 mil dá menos 2 mil. Mas como está em módulo, né, vai ficar 2 mil positivo. Ou seja, o custo, a diferença entre o custo da fábrica A e o custo da fábrica B vai ser 2 mil reais, tá bom? Então tá aí a minha função, que vai representar a diferença entre o custo da fábrica A e o custo da fábrica B, 2 mil. Tá? E a letra B, que pede para classificar essa função aqui, ó. Aí, o que é que eu observo nessa função? Que eu não tenho coeficiente angular, não tenho o valor de A, só tenho o coeficiente linear, o termo constante, né? Ou seja, eu só tenho o valor de B. Então, quando o valor de A é zero, né, e você tem o valor de B aqui, ó, apenas o valor de B, é porque essa função ela é uma função constante, tá bom, pessoal? Lembrar sempre, se A é igual a zero, a função ela vai ser uma função constante, tá ok? Então é isso aí, pessoal. Por hoje é só, até a próxima. Um abraço aí a todos.